É como se fosse um Todo memorial interativo. genealógico. Vai que bacana. É uma coisa única no estado do Ceará. Nós vamos fazer uma coisa única no estado do Ceará. Não existe outra coisa parecida lá. Memorial genealógico. Genealógica. É Aí nós vamos fazer. E aí nós temos lá muitos documentos aí, e a tendência é a gente adquirir mais. Gente, hoje a gente vai fazer uma viagem ao coração do centro-sul do estado. Lá nós vamos até o Cedro, conhecer a história do Cedro, né? Cedrinho de açúcar. E para levar a gente nessa viagem, eu trouxe um convidado que não podia estar mais bem representado, Cedro aqui, porque é uma pessoa que é apaixonada pela terra, pela história da terra. Ele é médico, urologista e cirurgião geral, né? Mas dedicou grande parte da vida dele à gestão pública. Ele foi prefeito do Cedro 3 vezes e agora está na 4ª gestão, Nilson Diniz. 4ª já não consecutiva, né, Nilson? Isso. Obrigada, viu, por ter vindo. Isabel, é um prazer estar aqui com você, assim, uma felicidade, porque você está falando em coisas que tocam no coração das pessoas. Então, assim, eu me organizei para dedicar esse tempo a você, porque eu acho que são tão poucas pessoas que gostam desse tema que eu acho que a gente tem que enaltecer, incentivar, cultivar e fazer com que a gente possa ter mais pessoas, que a gente possa sensibilizar mais pessoas para entrar nessa área de falar sobre a nossa gente. Pouca gente mesmo, Nilson. Aliás, obrigada duplamente, que eu sei como você é ocupado. Eu sei como é difícil, né, você estar aqui hoje. Nilson, tu é nascido e criado, né, no Cedro. Isso. Nasci na zona rural do Cedro. Na realidade, nasci numa fazenda. Lá, na época, não tinha ainda hospital no Cedro. O meu pai teve 7 filhos com a minha mãe. Os 3 mais velhos nascem no Iguatu, que é um município vizinho a Cedro, onde ele também trabalhava, onde tinha uma estrutura hospitalar e tinha condições de fazer um parto, ou um parto normal, ou até um parto cesariano. O Cedro não tinha hospital na época, eu nasci em 1962, certo? E aí houve uma falta lá de comunicação e terminou, o parto se antecipou e eu nasci na fazenda Ubachio de Gabriel, no distrito de Assunção, zona rural de Cedro, nessa época, em julho de 1962, aliás. Eles moravam na fazenda, não? Meu pai morava na fazenda. Ele morava na fazenda. Na fazenda, porque... Teu pai é médico também, né? Médico. Meu pai é médico, formado no Rio de Janeiro, e terminou a sua faculdade e voltou para Cedro. Ah, sim. Ele terminou no ano de 1953, 54, 55, ele estava no Cedro já, formado e trabalhando no município de Cedro. Gente, o Nilson... Eu vou tentar chamar doutor Nilson, mas eu não consigo. Não, pode... seja menos... Pelo menos Nilson, eu vou me controlar. Ele foi eleito 8 vezes o melhor prefeito do Ceará. Nilson, eu precisava falar isso, né? Porque isso é muito importante. E emendando nesse comentário que eu fiz, de onde é que vem tanto amor assim, hein? Olha, a uma terra, Eu acho o seguinte, primeiro, assim... há uma inspiração assim na figura do meu pai, né? Assim, meu pai, estava tocando, nasceu lá no Baxi também, na mesma casa que eu nasci. Os outros 3 filhos mais novos nasceram aqui em Fortaleza na época que meu pai era deputado. Então, eu sou o único da minha casa que sou realmente cedrense. Puro cedrense. Puro cedrense, igual o meu pai. E assim, houve uma coincidência, né, de destinos onde eu sou o único também que fui ser médico. Os outros não trilharam isso. E aí, a formação médica, ela tem muito da parte de humanismo, né? E assim, era uma pessoa que me inspirava muito. Eu nunca tive dúvida que queria ser médico, nunca pensei em outra coisa que não fosse ser médico. Então, foi uma coisa natural ser médico. A vida do meu pai e o exemplo dele mais, assim, das ações, das coisas que ele fazia, terminou
sensibilizando um pouco para que eu pudesse enxergar esse mundo que a gente vivia, né? Eu dividi uma época morando no Cedro, outra época morando em Fortaleza, quando meu pai era deputado, depois voltei para Cedro e depois voltei para Fortaleza para iniciar o ensino médio e fazer a faculdade. E nessas idas e vindas, eu sempre tive uma ligação muito grande, porque morei uma parte da infância e uma parte da adolescência no Cedro. E assim, a gente vê as coisas do sertão, né? As desigualdades, a fome, a miséria, e aquilo sempre mexe com a cabeça da gente. A gente que mora no interior, e a gente, depois que vem para a capital, vê outro mundo aqui, né? Menos miséria, mas vê muita dificuldade, mas não vê aquela mesma miséria que a gente via. E assim, eu via na figura do meu pai um cara que apaziguador, que tinha uma formação holística interessante, de aconselhar, Então, assim, era um pacificador na concepção da palavra, e um homem que tinha assim, muita vontade de ajudar as pessoas. E com isso ele se tornou naturalmente uma liderança local, foi prefeito, foi deputado. E aí essa questão de encaminhar para a política acho que foi um pulo, sabe? Assim, houve até quando eu me casei com a Ana Clécia, em 1990, então o Rubens era meu parceiro e entusiasta dessa história de me candidatar. E a gente fazia muitos trabalhos lá no Cedro, né? E tudo, trabalhava no hospital também. E aí houve a morte do Rubens, em 1992. E aí, rapaz, foi uma modificação muito grande. Tinha casado em 90, tive que largar as minhas coisas aqui, tinha que assumir o hospital de uma dificuldade que tinha para a gestão. O Rubens ainda era Rubens Júnior, que era acadêmico de medicina, não tinha como assumir, e eu tive que assumir as funções do hospital. Então, fui para lá e aí terminei entrando como candidato. Já foi prefeito direto, né? Tu nunca foi vereador? Não, fui prefeito já. Aí, em 92 fui eleito e foi a primeira eleição minha. Depois vieram as outras eleições. Então, assim, houve toda uma inspiração, porque assim, na medicina a gente termina começando a tratar as pessoas de forma individual, né? O cuidado. Né? E a vida toda a gente fica cuidando das pessoas. Quando você vai na política, você termina cuidando das pessoas da mesma forma, só que de maneira coletiva. Né? Então, assim, é uma ação inspiradora, e eu acho que tem muito a ver com a formação do meu pai, sabe? Eu acho que eu levei muito para si e terminei entrando e gostando, né? Eu acho que as paixões que a gente tem, né? A medicina, a política, né? Além da... E acabou também se apaixonando pelo serviço público, não é? Público, sou funcionário Civil ao público, né? Sou funcionário público hoje do Hospital Geral de Fortaleza, licenciado, e também da Prefeitura de Fortaleza, também licenciado. Então, estou licenciado aí para exercer meu cargo, mas, assim, a gente é uma paixão pela vida pública, né? E, assim, ao longo desses anos aí já tem mais de 33, vai ter 33 anos esse ano que entrei como candidato a primeira vez e como prefeito. Então já tem uma história aí, uma trajetória de... Boda de que é meio? Boda de 30 anos. Pérola. É boda de pérola. Não sei lhe dizer. Você falou aí no hospital, né, que a gente estava... Você disse que quando nasceu ainda não tinha hospital do Cedro. Quando é que chega um hospital? O hospital do Cedro chega, interessante, a história do Cedro, do hospital, até querendo ver se a gente consegue sensibilizar a Tereza e a família para a gente escrever a história. A história do hospital começa na década de 50, onde tem uma associação, se cria uma associação e eles pensam numa ideia de construir uma estrutura hospitalar no Cedro, já que o Cedro era uma cidade que tinha linha férrea, e a formação do Cedro com a linha férrea era a grande logística que existia naquela época, né? Transportar algodão, transportar gado, transportar farinha, enfim, o que a gente produzia no sertão, e a gente tinha uma produção muito grande, principalmente de algodão. E havia uma necessidade, só que eles começaram com essa associação, ainda construíram começaram um prédio ali, próximo ali, onde hoje é a escola Francisca de Jesus Cavalcante, você não sabe o local, mas é no centro da cidade.
faltou recurso, parou, e esse terreno ficou como do hospital. E foi o que aconteceu. Eles formaram, havia uma pessoa lá chamada Nilo Viana Diniz, que é um tio meu, irmão do meu pai. Ele morava na rua Joel Paz, que a gente chamava Rua do Caldeirão, e ele morava lá com 5 filhos. E essa casa era uma casa, ele se dispôs a sair da casa dele, com a mulher e os 5 filhos, foi morar de aluguel numa casa menor. Naturalmente, assim, uma pessoa que tinha um coração enorme, sai da casa dele, vai morar numa casa menor, com 5 filhos, a mulher, e cede a casa para essa grande obra lá. E no céu já tinha o meu pai, como médico, tinha chegado, né, na década de 50. 5 anos depois chega o Dr. Bitu e 9 anos depois chega o Rubens. Então é justamente na época que os 3 estão, e aí nasce a maternidade e que leva o nome de Zulmira Cedrinho de Aguiar. Quem é Zulmira Cedrinho de Aguiar? Justamente Zulmira Cedrinho de Aguiar é a mãe de Dr. Moacir Liberato de Aguiar. Certo? O Dr. Moacir Aguiar é um cedrense ilustre, foi deputado, foi secretário de governo aqui e foi uma das pessoas que ajudou muito na criação desse hospital, o Hospital Maternidade. Então, para fazer assim uma justa homenagem a quem realmente ajudou muito, que foi o Dr. Moacir, e aí a homenagem era de colocar o nome da mãe dele, que é a Zulmira Cedrinho de Aguiar. Cedrinho não tem nada a ver com o cedro, eles são oriundos lá de Tauá, né? O seu Aguiar, que era o chefe político, que era coletor, veio para o cedro como coletor. E aí o doutor Moacir era essa exponência de pessoa bondosa, sabe? Um homem que vivia para a política, para a família e para a religião. Praticamente era um homem santo, viu? Uma grande figura, e o cedro deve muito isso a ele, né? Muito ao doutor Moacir Aguiar. E o local... Aí começou... Depois foi que mudou ali pro alto. Aí o doutor Moacir arranjou recurso, comprou esse terreno através do Estado, esse antigo terreno que tinha na maternidade, e a maternidade juntou um recurso, mais recursos do Estado, e fizeram a construção do hospital onde ele é hoje, né? E acho que foi inaugurado em 1970, 69, 70. Então, a maternidade lá na casa do Nilo Viana Diniz durou lá em torno de 5 anos, mais ou menos, de 65 até 70, mais ou menos. Foi ao longo do tempo, foi crescendo, né, e dando uma estrutura com toda, assim, com gerador, com energia solar, central de oxigênio, produção de oxigênio. Então, uma estrutura boa. Boa, né? O tamanho do município, nós temos um hospital hoje com 50 leitos, dando assim um suporte muito grande ao cedro e à nossa região. Nilson, eu comecei falando do cedrinho de açúcar. Essa expressão é fato, né? Ela havia ou é lenda? Não, esclarece isso aí. O que eu sei, Isabel, é o seguinte: havia uma história também do cratinho de açúcar, né? Assim, e o cedro se tornou uma cidade atrativa, porque é o seguinte, na década... O cedro nasce em 1920, né? Dia 21 de outubro de 1920, e lá se formou... Como é que se forma o cedro? O cedro se forma com um núcleo ferroviário. O cedro era uma fazenda. Era uma fazenda, né? Fazenda Cedro. Fazenda Cedro. Passa uma ferrovia, e nessa ferrovia, para se criar uma estrutura para dar suporte aos trens que iam para o Crato, que ia para Paraíba e Recife e para Fortaleza, cria-se uma estrutura de oficina, né, ali no meio daquele espaço, né, e a inauguração da nossa estação ferroviária foi em 15 de novembro de 1916. Então, nessa época, o ano anterior tinha sido um ano de seca, e nesse local eles conseguiram, né, os registros que a gente tem, inclusive tem uma tese de doutorado de um parente nosso lá do Cedro, falando sobre a história da ferrovia. E aí se coloca que naquele local a gente tinha mais facilidade com água, e terminou criando-se lá esse espaço ferroviário com mais de 100 famílias de ferroviário para habitar nesse local, para dar o suporte técnico e de oficina. Aí eram as locomotivas aí a vapor, né? Aí na época era RVC, Rede
Aí já é bem para cá, né? Já é mais antiga. Já é mais, década de 50, já é 40. mais na frente aí, um pouquinho. Mas sempre foi aí o local da ferrovia? Já foi? Foi aí, sempre foi aí. Você vê aí a máquina a vapor e atrás um local com madeira, né? É a Sim. foto, né? Para poder colocar na fornalha aí, poder fazer o vapor e fazer funcionar. Então as máquinas aí eram no vapor aí ainda, né? Eu acho linda essa foto, é do IPGE essa foto. Então, assim, a ferrovia ela traz muito desenvolvimento, né, para a cidade. Inclusive, hoje, nós estamos tendo aí a oportunidade, depois de 100 anos, né? Assim, estou falando 100 anos, mas um pouco mais de 100 anos, que é a Transnordestina. A Transnordestina, ela também está passando em Cedro, ela não passa dentro da cidade, ela passa ao lado da cidade, e ela vem lá do sul do Piauí, tá certo? Que é uma área de cerrado, produtor de grãos, e passa pelo Cedro e está indo em direção ao Porto do Pecém. Então, eu acho que essa nova ferrovia, poderemos ter um novo ciclo econômico ajudando a desenvolver o sertão. Certo? O Ceará ainda é muito desigual. Nós temos uma renda per capita bem maior aqui na região metropolitana. Para você ter uma ideia, se você é da área, né, fiscal, você sabe, eu acho que até bem pouco tempo, quase 90% de todo o ICMS produzido no estado do Ceará era na região metropolitana. Quer dizer, 10% ficaria para todo o restante do estado. Então, assim, há uma concentração brutal dessa massa de recursos aqui na região metropolitana, enquanto que o interior... Então, essa ferrovia transnordestina, a gente tem assim uma... Tem previsão, Nilson? O governo agora já está lançando os últimos lotes. Eles estão falando para o próximo ano, mas eu acho que como é uma obra que tem uma estrutura pesada, eu acho que ainda demora alguma coisa mais do que isso. Mas eu acho que vai ser uma obra importante. Nós temos aí a possibilidade de implantar alguns portos secos aqui no sertão, né? Está dizendo aí que vamos ter um em Quixadá e outro lá em Missão Velha e um porto menor, uma coisa menor para grãos lá no Iguatu. Eu acho que vai ser importante demais para o Ceará. Eu acho que vai abrir novos horizontes, e principalmente levar um pouco mais de diminuir essa diferença que existe entre a região metropolitana e o sertão. Então, assim, eu sou apaixonado pelo sertão e vejo assim que a gente precisa descentralizar, né? Porque assim, a iniciativa privada por si só já investe na região metropolitana. Então, quem tem que direcionar realmente esses recursos é o governo federal, o governo do estado, tem que incentivar, tem que redirecionar, porque há pessoas também morando lá e a gente precisa equilibrar essa situação de poder fazer com que as pessoas possam morar e viver com dignidade E se manter, não precisar emigrar, isso, né? Sem migrar, Verdade. A gente falou na ferrovia, e você teve, numa das suas gestões, né, a feliz iniciativa de fazer um restauro, né? Um restauro. Foi. Eu queria que tu contasse aí essa história. Foi o restauro da estação, né? Da estação. E a criação de um museu, não foi isso? O Cedro, né? Nós estávamos no dia 15 de novembro de 2016. A gente estava completando 100 anos da inauguração da nossa estação. Então, depois que a ferrovia começou a funcionar no Cedro, 4 anos depois nos tornamos cidades, né? Quer dizer, em 1920. Então, assim, nós nos programamos para restaurar aquela estação, né? Criar todo um ambiente para que a gente pudesse resgatar, já que a gente não tinha mais o trem, o que é que a gente vai usar ali? Já existia uma coisa do museu e a gente precisava dar uma repaginada. Então, fizemos lá toda uma estrutura para poder redimensionar, sem mudar a aparência da física externa da estação, preservando toda a estrutura arquitetônica, um prédio antigo do Cedro, e ficou uma coisa bonita, uma estação ferroviária, né? Tem um trem do lado, não tem? Um vagão? Tem um vagão, assim? nós tivemos... Mas é de lá da época? Inclusive, ele está bem direitinho, né? Tá bem direitinho. Tá precisando agora dar uma limpada nele, repintar.
Mas a estação está bem. E aí nós vamos ter agora esse novo projeto que a gente vai lançar dentro da estação, né? Que é um projeto já de uns dias aí que ele vem sendo gestacionado, né? Uma gestão. Nós vamos já falar nele. Vamos falar nele, mas assim, interessante porque é falando sobre gente. Mas foi muito interessante, inclusive eu tentei levar, porque no dia 15 de novembro de 1915, quem estava lá na época era o governador João Tomé, né? João Tomé, que é justamente a pessoa que assina a lei que cria o Cedro. E aí eu fui atrás de um parente próximo dele, aí tem um neto dele, mas eu terminei sem conseguir levá-lo no centenário. No dia do centenário. Eu vou ver se a gente consegue um dia agora, nessa questão do museu, eu vou ver se eu consigo sensibilizar. Você vai voltar, reinaugurar? Pretende? Nós precisamos agora lançar fazer com que esses ambientes públicos que são importantes para todos nós, né, que é a nossa formação. Nós estamos, a ferrovia é uma ligação quase que umbilical com a formação do Cedro, né? Então, assim, a gente precisa, de todas as maneiras, fazer com que esses ambientes eles possam ser preenchidos com coisas interessantes que as pessoas possam procurar vida, né? E dar vida, uso, né? E para que as pessoas possam participar da vida e assim entender um pouco e compreender um pouco a nossa história, né? Então vai ser o lançamento desse outro projeto que é o Cisdibra, que daqui a pouco a gente conversa sobre ele. A gente vai falar. Nilson, e o Padre Cícero andou por lá? Tem uma história, sim? Tem uma história que pesquisando aí sobre o Cedro. Quando o Padre Cícero ele veio de Roma, o Cedro era a estrada dos boiadeiros, né? De ir e voltar para Fortaleza, né? Então, se você vê, o Cedro fica numa posição estratégica para quem vai para Fortaleza ou que vai para o Cariri. Tanto é que nessa nova formatação da Transnordestina, o Cedro de novo recebe a ferrovia, né? Então está bem, né? Tá uma posição estratégica. E aí, né, nessas caminhadas do Padre Cícero, eu não sei se era ainda ouvindo que ele veio de Roma, né? Foi na época que ele teve aqueles problemas lá com a igreja e foi impedido de rezar a missa, né? Foi impedido, né, de rezar, de batizar e tal. E ele, numa dessas vindas de Roma, ele para lá no Cedro e aí ele profetiza que vai nascer uma cidade e tem toda essa história. E na época era só uma fazenda. Ele profetiza, né? Profetiza antes, né? E assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Padre Cícero, porque assim, eu quando era adolescente achava que as pessoas falavam muito ruim do Padre Cícero. E aí assim, a gente começa a conhecer as pessoas. Aí tem uma frase do Santo Agostinho que diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E aí, rapaz, você começa a ler sobre a vida, né, do Padre Cícero, começa a entender a trajetória e as aberrações que foram feitas contra o Padre Cícero, que assim... Na época da história do milagre, né? Do milagre, passou uma barra muito grande. Então, um cara que teve assim uma decência de poder construir tantas coisas que ele construiu e se manter íntegro, sabe? Diante da dificuldade que tinha de fazer as coisas que ele fez. Então, assim, admiro muito. E a igreja, assim, uma certa crítica aqui à igreja, né? Porque, assim, na realidade, a gente vê tanto santo aí que não tem... o mérito que ele... Não tem mérito, não tem seguidores, né? Então, assim, o Padre Cícero é santo pelo povo, ele não é santo pela igreja. Ele já é santo pelo povo. Se você for... é um Nordeste inteiro que faz a peregrinação, entendeu? Impressionante. Então, ele é um santo do povo nordestino. E aí, eu posso falar agora sobre o Cisdibra, né? Pode, ou mas não? Só que antes eu queria... Era só uma coisinha. Porque tem também o memorial do M. Dias Branco. É isso. Eu queria que tu falasse a mesma coisa. Da passagem dele lá. Ele esteve lá. Foi. O que é que nós estamos falando dele? Isso. Né? O Ivan Dias Branco. O que é que ele tem a ver com a história aqui? Vai, Dilson. Bom, o que eu coloquei o homem aqui na história? O Ivens, ele nasce no Cedro, né? O seu Manuel Dias Branco, quando veio de Portugal, ele veio para outros lugares, que é o pai dele, que é português. Teve em outros lugares aqui do Brasil, se eu não me engano, Belém, mas aí morou no Cedro durante 8, 9 anos. No Cedro ele tinha uma padaria e ele era um visionário com a ferrovia, certo? Então, essa logística da ferrovia de ir e voltar para o sertão, então
na cabeça de um grande comerciante, um cara pensava assim, o que é que eu posso levar do sertão para Fortaleza e de Fortaleza para o sertão? Então, o seu M. Dias Branco tinha uma pequena padaria lá no Cedro, mas o negócio dele era nessa parte do comércio. Então, ele, durante esse tempo que ele morou lá, quem nasce lá no Cedro é o Ivens. Inclusive, quando você mostrou até a foto aqui do Senai, né? Vamos colocar aí a foto do Senai. Pronto, esse Senai aí foi construído no final da década de 40 e começo da década de 50. Na época, você vendo aí uma estrutura da arquitetura da época, como não tinha energia elétrica, muitas janelas para que a luz do sol pudesse entrar, e janelas grandes, né? Final dos anos 40 e início dos anos 50, nós temos... Por que o Senai resolve colocar lá, no Cedro? Pronto. Que interessante. Por conta da estrada de ferro, lá nós tínhamos uma grande oficina de trem. Então, o trem era a grande logística que nós tínhamos para o sertão. Então, nós precisávamos formar torneiro mecânico, nós precisávamos dar a estrutura para a indústria ferroviária, que tinha toda de levar e trazer os nossos produtos, né? Que era o algodão principalmente, que era a grande produção do sertão. E essa ferrovia, ela nasce justamente aqui em Fortaleza, em 5 pessoas, dentro de uma iniciativa privada, dentre deles estava o senador Pompeu, que era justamente uma ideia de levar a ferrovia para o sertão e trazer essa riqueza justamente naquela questão do algodão que a gente tinha que mandar para a Europa, principalmente para a Inglaterra, para poder fazer uma manufaturação lá e produzir roupa, né? Então, assim, a ideia era fazer. Então, o Senai... Muito mais escoado do sertão para o porto do que o contrário, mas fazia também, né? Claro. Entende? Do que do litoral para o sertão. Não, cada um tinha a sua mercadoria importante. Do sertão, nós levava o algodão, o gado, oiticica, cera de carnaúba, couro, e vários outros produtos que a gente tinha como para levar para Fortaleza. E de Fortaleza nós trazia outras coisas, outras mercadorias, principalmente essas industrializadas, né? Muito tecido, trazia mercadoria de alimentação, farinha de trigo e outras coisas que poderiam vir do sertão para cá. O fato é que o Senai nasce nessa época, né? Uma escola profissional, e que foi muito importante para a gente formar muita gente lá no nosso Cedro, né? Nossa região. Esse prédio hoje? Esse prédio hoje, por incrível que pareça, depois de tantos anos, em 2014, nós sensibilizamos, através do ministro Biratã Diniz Aguiar, nós sensibilizamos o presidente da FEComércio, que era o Gastão, que hoje continua sendo ele, o Luiz Gastão Bittencourt, e disse, rapaz, a gente precisava que esse prédio fosse restaurado. Mantemos essa arquitetura na frente, com essas janelas, com essa mesma entrada. Certo? Mudamos muita coisa lá atrás. Essas janelas ainda tem? Ela tem em outro formato, mas sim, tem essa abertura. Nessa abertura. Né? Essa mesma estrutura, aí ela se preservou. Tá certo? Só que agora com vidros, né? E arquitetura de metal, mas... Atualizada, né? Mas ela manteve essa estrutura aí. E hoje a escola também do Sistema S, que é do Senac, e é uma escola importantíssima para Cedro, porque a gente tem as escolas formais, que elas são muito importantes para a nossa juventude, né? Você tem os meninos na escola formal. Essa escola aí já passaram por mais de 7.000 pessoas fazendo capacitações, principalmente voltadas para uma profissão. Então, o que você imaginar de cursos, nós já fizemos aí através do SEBRAE, através do SENAC, através do SENAR, que é da agricultura. A prefeitura tem contrato com o Sistema S para a gente capacitar as pessoas. Então, nosso contrato lá hoje com o Sistema S é em torno de R$650 mil só para capacitar pessoas no município de Cedro durante um ano. Né? Muito bom. E hoje é uma escola que dá muito... E aí, o Biratã diz, rapaz, como a gente não é uma coisa pública, já que é o Senac que está fazendo,
Então a gente pode homenagear uma pessoa em vida. E aí fomos homenagear quem? O nosso cedrense ilustre, né? Ivens Dias Branco. Então, em 2015, nós tivemos a inauguração dessa escola, né? E levou o nome do seu Ivens, ele levou a esposa, a dona Ele Consuelo, ele levou a esposa, levou 3 filhos, uns 4 netos. Nilson, ele nunca tinha voltado ao Cedro? Não, ele já tinha voltado lá com o pai dele, já tinha voltado já. E aí, nesse dia lá, a gente teve uma oportunidade boa e ele tive a oportunidade de conversar a sós com ele. Assim, uma pessoa que tem uma bagagem muito grande. E ele ficou muito emocionado lá e ficou assim... Voltei com ele lá na casa onde ele nasceu. Ainda existe? Existe a casa onde ele nasceu. E o local... Ele lembrava, não? Lembrava, nós fomos lá. Eu fui lá na casa onde ele nasceu com ele. Emocionante mesmo, hein? E aí, quando a gente tinha terminado de fazer essa homenagem lá ao seu Ivens, né? Aí o Geraldo Luciano, que era o executivo lá do grupo, ele nos chamou e disse, rapaz, vamos fazer um memorial pro seu Ivens no Cedro? Eu falei, beleza, gostei da ideia, vamos pensar como é que a gente executa isso. E aí eu vi a Fortaleza, e nessa vinda a Fortaleza eu fui lá na fábrica Fortaleza, eu fui conhecer o memorial do seu Manuel. Então eu conheci o memorial, realmente um memorial interessante, do seu Manuel Dias Branco, né? Aí conta a história dele, e tem toda... Lá na fábrica, Na fábrica, Aí tem um memorial do seu Manuel Dias Branco, que é o pai dele, né? Aí eu pensei, eu digo, como é que eu vou fazer um memorial lá no Cedro pro seu Ivens? Onde é que eu vou ter espaço? Onde é que eu vou ter essa estrutura? E eu pensei muitas vezes, eu digo, rapaz, eu não encontrava como fazer e utilizar essa história do seu Ivens. Bom, aí eu conversando com 2 professores no Cedro, né? Um chama Georginei, ele é professor do Instituto Federal, e o outro é o Joatan, que é professor da Escola Municipal lá no Cedro, professor municipal. E eles já tinham um trabalho de catalogar documentos da igreja, das igrejas, né? Sim. Da Diocese de Iguatu, da Diocese do Crato, né? Juntando, e eles têm assim uma fascinação sobre a nossa história da nossa gente lá. Então já tinha alguns milhares de batizados, de casamento, e aqueles documentos não só digitalizados, mas também muita dificuldade para transcrevê-los. Certo? Que precisa você transcrever para você entender, porque muitos você não consegue transcrever. E aí eu contando essa história lá, eu disse, rapaz, vamos contar a história do povo, da nossa gente. Em vez de a gente contar a história do Ivens, que a história do Ivens é bem maior do que isso. Então o Ivens vai proporcionar a gente contar a história da nossa gente. Aí foi que eu disse, pronto, é o caminho que nós vamos fazer. Aí foi que nós fizemos. Nós fizemos um projeto e eu fui lá falar com o Geraldo Luciano. Geraldo, nós temos isso aqui, eu acho que era mais interessante a gente contar a história da nossa gente e dar o nome do seu Ivens nesse projeto, porque eu não tenho como fazer um memorial como vocês têm aqui, que eu acho... E eu queria uma coisa mais interativa. Quando eu passei lá no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, eu digo, pô, eu queria um negócio que o cara interagisse. Né? Aí, aí surgiu essa ideia dessa história dos professores e essa ideia de fazer essa coisa que pudesse interagir. Eu digo, vamos fazer o seguinte, é possível a gente pegar essa base de dados de vocês e ampliá-la, a gente ter mais documentos, a gente ter mais digitalização. Isso é possível, mas a gente vai precisar arranjar recursos para poder fazer isso. Eu digo, bom, então vamos fazer um projeto, nós fomos lá no Geraldo, conseguimos. E com isso a gente fez uma ampliação. Hoje nós temos lá 345 mil documentos digitalizados e transcritos. E aí tem batizado, casamento, óbito, inventário. Inventário é espetacular para você contar a história. Muito interessante. Os inventários, tem muito inventário. Tem um inventário, o mais antigo que a gente tem lá é de 1740, que é lá da comunidade do Cariozinho, que é lá no Cedro. Lá próximo. Aí tem partilhas, arrolamento, declaração da terra, a lei da terra, que foi em 1850, onde
o Dom Pedro II, ele faz o primeiro censo, que é justamente para cadastrar aquelas terras que, a partir daquele momento, o que fosse, acabando com aquela história das Sesmarias, né? Acabando com aquela história da doação das terras, quem quisesse adquirir terra agora tinha que comprar. Então, esse censo foi interessante, porque está lá, nós temos esse documento dessa terra transcrito nesse arquivo. Já digitalizado. Está digitalizado, Mas né? ele já é interativo, acessível? Pronto, é isso que nós vamos fazer agora. Então, para isso, a gente teve que criar vários sistemas, né? E aí foi onde também foi parte desse recurso foi para fazer isso, fazer essa parte de fazer catalogar essas informações, porque era nas dioceses, aqui no Arquivo Público em Fortaleza, então você tem que mexer com gente, certo? Então nós temos isso aí colocamos lá e vai ser interativo, certo? Então você vai chegar lá, vai poder, E o local, Linho? vai ser lá no Museu do Cedro. Então nós vamos ter uns totens e as pessoas vão aí são 5 totens e cada um tem tem um lá que é tipo um jogozinho ligado a essa parte é como se fosse um Todo memorial interativo. genealógico. Pai, que bacana. É uma coisa única no estado do Ceará. Nós vamos fazer uma coisa única no estado do Ceará. Não existe outra coisa parecida Memorial genealógico. genealógica. É Aí nós vamos fazer. E aí nós temos lá muitos documentos isso aí, e a tendência é a gente adquirir mais. Além dessa parte aí, Isabel, nós temos lá agora com o professor George, nós estamos trabalhando lá agora através de inteligência artificial, criando um sistema chamado transcritor de documentos antigos com inteligência artificial. É como se fosse um scanner, você bota... É mesmo, e ela consegue ler? Consegue ler. Então, nós estamos aperfeiçoando isso aí. Isso aí é uma parceria da Prefeitura com o IFCE, com a Secult também, através dessa história do Arquivo Público, o Ministério da Ciência e Tecnologia e também com o Grupo Ives Dias Branco. Então, esse programa a gente batizou ele de CISDIBRA, que é Sistema de Informação, Sistema Integrado Ivens de Sá Dias Branco, que é todo o nome completo dele. Sim. Ivens de Sá Dias Branco. Então, a gente chamou de CISDIBRA. Então, o seu Ivens, ao invés de a gente fazer aqui um memorial que a gente possa ver só a história do seu Ivens, ele vai proporcionar a gente contar a história desse povo. Então, nós temos inventário desde 1740, desde o século XVIII, século XIX e também no século XX. E aí, começou a ter estamos com tanto documento aqui, o que é que a gente poderia fazer para mostrar para as pessoas a importância desses instrumentos? O que é que podia chamar a atenção? Aí eu disse, pai, já sei, vamos contar uma historiazinha pequena, que dá muito trabalho, mas vamos contar uma história pequena. E aí arranjei uma história, que aí é o Miguel e Mariana, que é esse livro aqui, né? Que esse aqui é o Miguel e Mariana, tá certo? Esse livro, quem é os executores, né? O Jorge Ney, professor, o Joatan Viana, tá certo? A Maria Divani e o Herbert de Mello, que esse último é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eles nos ajudaram. Eu fui trabalhar com isso aqui, eu disse, rapaz, eu quero mostrar para as pessoas a importância, uma fração do que nós temos aqui, para contar a importância desse cabedal de informações que eu tenho, que nós vamos ter aqui no CEDO, que pode contar muitas histórias, e é a história da nossa gente. É evidente que vai ter que ter pesquisa, vai ter que ter, né? Você tem que juntar, né? Nós temos, tem que ter muita responsabilidade para poder trabalhar. Então, essa história do Miguel e da Mariana é interessante porque... Esse é o meu, Nilson? Não. É o seu? Mas aqui vai ser o seu aí. Eu sei. É só porque eu quero mostrar direitinho aqui, pessoal, ó. E eu queria... o dourado tá ficando assim, coisa. Gente, é um livro lindo. Tive a honra de ir para o lançamento dele no Cedro. Miguel e Mariana. Por que esse nome, Nilson? Porque é o Diz seguinte, rapidamente aí para os nossos... É o seguinte, olha, eu fui contar uma história da nossa família lá. Eu vou pegar uma fração desses 345 mil documentos que nós temos
e vou contar uma pequena história. E aí eu peguei 2 casais, que é o Miguel da Costa Vieira e a Mariana Delgado, e a história da outra família, Francisco Lopes Xavier, Antônia Diniz Maciel. Esses 2 casais, um casa em 1820 e outro casa em 1819. O Miguel e a Mariana é um casal que casa em 1820 na comunidade de Três Irmãos, que é na margem do rio Jaguaribe, hoje cidade de Cariús, já na fronteira com Iguatu. 1820. 1820. E em 1819, um outro casal chamado Francisco Lopes Xavier e Antônia Diniz Maciel se casa na comunidade da outra margem do rio, chamada comunidade Três Irmãos. E aí eles têm muitos filhos, todas as 2 famílias, como era de comum naquela época, né? As mulheres, muitos filhos. E aí 3 filhos desse casal do Miguel se casam com 3 filhos do Francisco Lopes e da Antônia Diniz. E esses 3 casais, né, tá aqui na história aqui, eles migram para Cedro após os casamentos deles, né? Então, por volta de 1840, começam a casar e aí vão se mudando para Cedro, vão para uma comunidade chamada Buraco d'Água, que é onde depois, em 1865, o Miguel morre. Então, eles levam, e aí eles ficam habitando uma área do município muito perto. Então, todas essas comunidades eram da mesma família, dos descendentes do Miguel, da Mariana, do Francisco Lopes e da Antônia. A Maurícia e as Três Irmãos, eu fiz questão de ir lá, vou contar essa história para você. Eu fiz questão eu quero conhecer, eu não conheço essas 2 comunidades rurais. Aluguei um drone, saí do Cedro 4h30 da manhã, 5 e pouco eu estava lá no Cariús, aí Cariús para lá ainda tem alguns quilômetros, fui e cheguei lá nessa comunidade Três Irmãos com o drone e tal, e já com... Eu disse, olha, eu quero falar aqui com um dos caras mais velhos aqui da comunidade. Aí o cara disse, pai, vai ali na casa do seu Manel Nogueira. Eu digo, bom, vou lá. Qual a idade dele? Ele deve ter uns perto de 70 anos. Eu, tá bom, vou lá. Aí cheguei lá, seu Miguel, o Miguel estava de manhã, estava dando comida lá para os animais, voltou, foi me esperar. Eu comecei a falar, ó, Miguel, estou aqui porque esses 2 casais aqui, esse povo casou nessa época e tal, e depois aqui migraram para o Cedro e tal, e o cara olhando para mim sem dar uma palavra, o Miguel, o Manuel. Aí, Manuel Nogueira, o nome dele. Aí ele, esse rapaz, você veio do lugar, depois de explicar tudo, aí você veio do lugar certo. Eu disse, por quê? Porque o meu nome é Manuel Nogueira Neto. Eu tenho raiva do meu nome, porque o meu nome era para ser Manuel Nogueira Diniz Neto. O meu avô morava aqui em frente, era Manuel Nogueira Diniz. O meu pai era aqui, Francisco, não sei o que, Diniz, Nogueira Diniz. E... Não botaram nele. Não botaram nele. Aí o nome dele ficou Manuel Nogueira Neto. Aí eu disse, pronto, você está convidado para o lançamento do meu livro. Ele foi lá para o lançamento do livro. Inclusive, se você... Tá o videozinho, se eu vi. você tem um videozinho você aqui. Aponta, você né? aponta aqui, você tem um vídeo e tem uma entrevista dele, do Manuel. O Manuel é muito empolgado, né? Com esse livro. Então, esse livro, ele conta essa história, esses 3 casais têm vários filhos. Os filhos também casam entre si, que são primos carnais com primos carnais, quase irmãos, né? Porque são filhos de irmãos, né? Tá certo? E aí termina tendo assim eu não sei porque aqui no Ceará, no Nordeste brasileiro, tem um aumento das doenças raras, né? Das síndromes raras por conta dessa Por conta disso, né? Mas lá na região ainda tem muito, né? Tem, mas nós diminuímos primo muito. Casado com primo em segundo grau, primo não sei o quê, mas primos. Mas e aí tem muito essa consanguinidade, e aí nós temos muito um número maior de doenças raras, né? Diminuiu, Dilson? Diminuiu, né? Porque assim, hoje você já tem mais acesso de você procurar outras pessoas. Naquela época, você morava e você, para se deslocar, você tinha que montar num burro, né? Era mais difícil você encontrar uma pretendente longe. Então, esses 3 casais foram para Cedro e criaram. Então, assim, o que foi interessante, eu chamei 8 famílias no Cedro, esses 3 casais, esses dois casais, eles formaram lá no Cedro 8 famílias com sobrenomes diferentes. Que eram aquelas que estavam... Elas estavam lá que eu fui homenagear. E aí, eu chamava a família
a família Vieira, aí chamava uma pessoa lá. Só, a Raimunda Vieira, filha não sei quem, tal. Ligava ao Miguel e a Mariana ou ao Francisco Lopes ou ao Antônia. Aí a família Vieira, a família Costa, a família Fernandes, a família Teixeira, a família Diniz, a família Alves, a família Braz e a família Santos. Então, todas elas são de uma mesma formação, mas como são de nomes diferentes, as pessoas imaginavam que eram de famílias diferentes. Então, na realidade, é isso que a gente não conhece a nossa história. Tá certo? Então, a partir do momento que a gente começa a contar, e aqui é uma pequena fração da quantidade de informações que nós vamos colocar no nosso museu, que vai servir para que futuras gerações possam escrever mais sobre a nossa formação, sobre a nossa gente, E conhecer, um resgate, né? E conhecer. Então, assim, esse livro, ele mostra assim, o potencial que nós vamos ter. Esse memorial lá, esse memorial genealógico, ele vai, cada dia vai ampliar. Então, nós fizemos uma proposta para a Secretaria de Cultura, tá certo? Que com esse transcritor com inteligência artificial, a gente poderia cedê-lo para a Secretaria de Cultura para ajudar a transcrever os documentos antigos. Muito. E em contrapartida, ela pudesse nos oferecer aqueles documentos, outros inventários que nós temos lá, que pudesse levar para que a gente pudesse aumentar as nossas informações lá na nossa região. Porque lá nós vamos contar... Aumentar o banco, né? Que já não é só a história do povo do Cedro, né? Quando você começa a contar, você conta a história de Lavras, de Vaze Alegre, da região ali, né? Do Cariús, do Jucás, da parte do Icó, entendeu? Então, assim, é um trabalho interessante, ele é vivo, né? Ele está todo tempo, você vai poder crescer e vai contar a história da nossa gente. Então, assim, interessante que as pessoas saem de lá assim, surpresas, porque eu vi. Você teve lá, né? Eu presenciei. Surpresas porque elas não imaginavam que eram parentes entre si, porque tinham nomes diferentes. E, na realidade, na época... Sobrenomes, né? Sobrenomes diferentes. E tinha duas coisas que eu achei interessante de pesquisar e ler sobre esse assunto. Era que não tinha uma métrica para você colocar o nome dos filhos. Às vezes você colocava o nome, homenageava o seu bisavô, aí botava o nome completamente... Quer dizer, você tem os filhos, cada um, às vezes, com sobrenome diferente. Irmãos e com os sobrenomes Irmão diferentes. De pais e mãe. Até um dia desse tinha isso, né, Danilo? E aí, isso era a primeira coisa. A outra coisa que me chamou a atenção, que eu ainda não consegui, mas você como uma futura historiadora vai nos dar essa resposta. Muitas mulheres, Isabel, não tinham sobrenome. Isso acontecia só com as mulheres. Como assim? Por exemplo, na minha família, eu encontrei duas Raimundas Maria da Conceição. Elas não tinham sobrenome. Então, era um nome... tem uma Bernardina de Sena do Espírito Santo. Quer dizer, algumas mulheres, não todas, não sei porquê, não sei qual o motivo provavelmente tem ligado com a religião, alguma coisa forte, mas o que é que motivava colocar umas mulheres e outras não com esses nomes? Maria da Expectação, Maria do Divino Espírito Santo, Raimunda Maria da Conceição, Maria do Coração geralmente de Jesus. Nomes né? Patronímio, que chama? De santo, né? Geralmente. E aí, assim, por que isso acontecia, né? Então, isso acontecia com as mulheres. Os homens tinham nome, sobrenomes. Impressionante, né? Entendeu? Então, ficou essa coisa aí. Então, vamos deixar essa indagação para quem souber, gente, ó. Coloca aí nos comentários, que a historiadora aqui, a pesquisadora também não sabe, só acha. Então, sério, quem souber, é muito interessante essa questão. É mais interessante, né? essa parte aí. Nilson, assim como agregador que você tem outra iniciativa que eu acho incrível, que é os cedrenses espalhados por este... O cearense, ele migra muito. Isso. E você faz aquele encontro em São Paulo, né? Dos filhos de Cedro. Quantas pessoas vão ali? É impressionante. São essas imagens que vocês estão vendo aí. Interessante.
O cearense, assim, é igual o judeu, né? Nós temos uma diáspora de jogar cearense e cedrense pelo mundo, né? E aí, eu andei fazendo aqui, tinha alguns encontros aqui em Fortaleza, aí terminava pouca gente se encontrando, mas a gente terminava se encontrando com pessoas que a gente não via há muito tempo, apenas naquelas horas mais tristes, que era enterro dos parentes. Aí eu disse, rapaz, vamos fazer um encontro aqui. Aí começamos a fazer encontro do cedrense aqui em Fortaleza. E aí eu tive essa ideia, porque essa ideia não é nova, já outras pessoas já fizeram, de outros municípios. Eu vou fazer em São Paulo. Porque tem muito, hein? Muito. Nós tivemos uma migração muito grande na década de 60, as famílias muito numerosas. Você, como a maioria daqueles homens na década de 60, 50, 60 e 70, com pouca instrução, muitos filhos, e você não tinha trabalho aqui no sertão, pegava um ano de seca, batia um desespero muito grande. E aí houve uma rota de migração muito para São Paulo. Interessante porque alguns locais aqui do Ceará, eles migraram muito para o Rio de Janeiro ou para outros lugares. Mas lá na nossa região, há uma migração maciça para São Paulo. Eu acho que de cada 100 cedrenses que migrou, acho que 80 vai para São Paulo. Então, houve uma migração muito grande. E aí eu fui a São Paulo para entender onde é que eu ia fazer isso aí. Aí bati lá, falei um bocado, passei lá uns 3 ou 4 dias, e aí encontrei lá até, inclusive, uns parentes meus lá. E aí disseram, pai, vamos fazer aqui na região metropolitana de São Paulo, que eu acho que a gente consegue trazer mais gente. Porque aí tem 2 cidades lá, inclusive a gente tem uma vereadora em Osasco, que ela é cedrense. É mesmo? E na Câmara Municipal de Carapicuíba, que é outra cidade vizinha, também tem um cedrense que é vereador lá. Eu digo, é aqui que nós vamos fazer, porque nós vamos precisar de apoio para poder fazer. E aí eu disse, rapaz, vamos resgatar essa história. Aí começamos a resgatar essa turma aí. Aí fizemos um primeiro encontro em 2018. Rapaz, um sucesso, assim, de pessoas... E o povo vai mesmo, né? Porque foi. Eu vi lotada As pessoas indo. Assim, como você não pode vir ao Ceará, né? Então era mais fácil você ir nesse O Ceará vai a São Paulo de novo, né? E aí as pessoas se encontram lá. Então, assim, foi eu me encontrei com pessoas lá que eu tinha 30 ou 40 anos que eu não os via. E aí nós tivemos uma homenagem lá na Câmara Municipal de Osasco, lá na Câmara Municipal, lá levamos o prefeito de Carapicuíba. Esse ano eu vou levar o prefeito de Carapicuíba. Esse ano nós vamos fazer, dia 31 de agosto, vou levar o prefeito de Carapicuíba, o prefeito de Osasco, o prefeito de Vargem Grande. E vai ser no mesmo local? No mesmo local. Pode ser sempre lá em Carapicuíba, né? Num parque que nós temos lá. E aí, assim, uma quantidade de cedrense que aparece de todos os lados, sabe? Daquelas cidades vizinhas que vão para lá. E nessa homenagem que lá da Câmara Municipal de Osasco, né, a vereadora me levou lá, eu fiz uma fala lá e disse uma coisa interessante, assim, para mim, né? Não sei se foi para eles, né? Mas para mim. Quando eu era jovem, lá do Cedro, criança, e eu tinha meus amigos, e de uma hora para outra, uma família desaparecia do Cedro. Para onde é que foi? Para São Paulo, para Osasco. E aquilo, na minha cabeça de criança, era uma coisa assim que eu disse, porra, eu tinha uma raiva, eu disse para eles lá, olha, eu tinha uma raiva desse Osasco, desse tal de Carapicuíba, porque de uma hora para outra levaram todos os meus amigos. E eu não compreendia aquilo ali. Eu não compreendia que era para uma oportunidade de trabalho, não compreendia porque no meu sonho de criança eu perdi o meu amigo, eu não queria saber dessa outra parte, né? Não entendia. Não entendia, né? Então, assim, mas aí é interessante porque você começa a ver as histórias e hoje lá a gente tem um espaço bom para o cedrense. Nós já criamos, nós vamos assinar agora em dia 31 de agosto um termo de cidade com a irmã Cedro e Osasco, onde nós vamos trabalhar principalmente na área de tecnologia da informação,
alguns startups que nós estamos levando para a Cedro, inclusive o filho do Rubens está levando uma para lá de correção de redação com inteligência artificial. É uma startup criada, está sendo colocada no Cedro, e nós montamos lá a estrutura, ele já está começando a se expandir para a região, tá certo? Que você faz uma correção de uma redação em menos de 1 minuto e dá um relatório para você baseado nos critérios que o Enem coloca, dá uma nota e ainda faz um relatório para o professor de forma quase que instantânea também. Então você não vai perder tempo mais corrigindo, e você vai ter os critérios todos atendidos e vai ser uma... E aprende com os erros, né? E aprende com os erros. Mas é o aluno que usa? É de uso do aluno? O aluno usa e o professor usa. E o professor. Então, assim, nós vamos assinar esse termo de Coirmãs com Osasco e estou querendo ver se eu consigo fazer isso também com Campinas. Estive lá em Campinas com o reitor da UFCE para a gente trabalhar essa parte, principalmente nessa parte aí, porque eu posso lá no Cedro trabalhar com os meus jovens lá, os meninos lá, né? O Instituto Federal do Cedro, você tem lá formação em engenharia elétrica, engenharia mecânica, mecatrônica, sistema de informação física e matemática. São 6 cursos superiores e 3 cursos de nível médio, mecânica, eletrotécnica, o técnico e rede de computadores. Então, assim, a gente precisa trabalhar, porque dá para fazer uma integração sem necessariamente transferir recursos. É uma questão de transferir informação, né? Então, assim, precisamos... E aí pode abrir um canal de possibilidade de trabalho, né? Hoje lá já tem vários jovens que trabalham para empresas de São Paulo, outras empresas até de fora do país, morando dentro do Cedro, né? Então, que interessante. Né? É uma perspectiva boa. Então, assim, essa história que começou como um encontro muito também do parte emocional, pessoal, né? uma né? overdose de emoção, existe por trás disso aí também um espaço para a gente poder se ligar com essa turma que pode nos ajudar no Cedro com algumas perspectivas dessa área de TI e vai ajudar também lá, porque assim nós vamos divulgar e difundir essas pessoas que são do Cedro, que tem essa grande nação nordestina lá, nós vamos ter esses representantes, todo representante lá, né? Nós vamos levar os prefeitos, mas nós temos vereadores que já são titulares lá em Carapicuíba, em Osasco. Tem outras duas cidades do interior de São Paulo, que também tem vereadores que são eleitos, que são cedrenses, que eu estou convidando para eles irem. Quer dizer, criar uma rede como se fosse de atenção e proteção aos filhos de Cedro que moram lá em São Paulo. Então, assim, é uma troca e, ao mesmo tempo, uma maneira da gente ter essa overdose de emoção. Uma cena lá que eu não me esqueço, sabe? De 5 homens, já todos maduros, 70 anos mais ou menos, que não tinham muitos anos que não se encontravam, e aí se abraçavam mutuamente e um choro de alegria, sabe? De se reencontrar, né? Não tem preço. Né? Então, é uma coisa que não tem preço. Então, não assim, eu achei fabuloso e nós vamos esse ano fazer o 3º encontro agora, dia 31 de agosto. É anual? Não, nós estamos... Dá trabalho, hein? Nós estamos... De 2 em 2. Vamos fazer assim, faz 2 em 2 anos. Trabalhoso. É o 3º encontro, eu acho que se a gente fizer a cada 2 anos, acho que mobiliza muita coisa, sabe? E a outra coisa, acho que também a gente está fazendo nos anos que são ímpares para evitar problema com a justiça eleitoral. Né? Porque, assim, às vezes pode interpretar que há um... que tá... Né? Então, há uma... Mas, assim... Tem isso, né? Mas como é interessante a gente mostrar essas coisas, assim, dar às pessoas um sentimento, assim, de pertencimento à sua terra, né, a valorização, né, o verdadeiro amor à terra, né? Então, assim, eu acho que as pessoas se sentem mais filhos de Cedro. Filhos, né? de Cedro. Sim, estamos chegando aqui no fim. Obrigada. Foi muito boa aqui a nossa conversa, inspiradora. Espero pelos próximos projetos aí. E a inauguração aí desse Cisdibra, né? Cisdibra. Vamos torcer para que seja logo. Rubens de Sá Dias Branco. Mas eu acho que eu já convidei a secretária de Cultura,
né, para ela estar presente, né, no lançamento, porque assim, esse projeto, na minha cabeça, ele é único no estado do Ceará. Ninguém se interessa por isso. Por isso que eu estou dizendo assim, quando alguém eu vejo como você que se interessa por essa história, de contar a história da nossa gente, eu digo, rapaz, eu vou lá, eu preciso ir lá. Vou dar um jeito, né? Dar um jeito de ir lá para poder, porque... Besteira, só faz um ano que eu te aperreio. Não, nem demorou conversa. Nada, imagina. Não, que conversa, mas Isabel, assim, a gente... Eu sei. A gente começa a ver que, hoje em dia, acho que mais e mais a gente está estimulando lá. Eu acho que essa lei da Aldir Blanc, que propõe aí a gente fazer uma ação na cultura, acho que uma das coisas que nós vamos fazer é sobre isso aí. Há um projeto interessante. O próximo, né? Um projeto interessante lá que eu quero ver se a gente alavanca lá, é um projeto das Casas Centenárias do Cedro, né? Uma foto com as Casas Centenárias e contando um pouquinho da história daquela família que nasceu, que passou por ali e tal. Assim, resgatando um pouco da história e um pouco da... E ainda tem muitas? Nós temos muitas casas centenárias. Coisa boa, Nilson. Talvez tenhamos até algumas aí nessas imagens que vocês estão vendo, né? Vamos terminar com essas imagens aqui, esse episódio das casas centenárias. Gostei de mais esse... Não sabia. Mas eu fiz... Está só no nível ainda das ideias, né? Não, nós já fizemos... Eu já fiz todo o mapeamento das casas, já bati foto. Mas eu digo, eu preciso contar agora, eu preciso contar, em cada casa dessa, não adianta você colocar uma foto. Tem que ter pesquisa, né? Aí tem que contar um pouco daquela história ali, né? Ali, quem foi que nasceu, quem foi que viveu, tal, quem construiu, tal. Que bacana. É bom, assim, fantástico. A construção das cidades, né? Das locais. Muito bom. É isso aí. Gente, a gente está terminando aqui esse episódio inspirador, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aí da história do Cedrinho de Açúcar e quem está tomando conta dele, né? Hoje em dia e preservando a sua história, né? Se você gostou desse episódio, manda aí para as pessoas que vocês sabem que gostam de história do Ceará. Isso é importante, gente, porque vai fortalecendo, o canal vai ficando conhecido e o que a gente quer é isso mesmo, é que esses registros fiquem, né? E comentem também, porque ajuda, tá bom? Curtam, compartilhem. Eu nunca falo o sininho, né? E toca o sininho. E até a próxima.